Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Hora Saudável. Eu sou o Dr. Nathaniel Vilniski, como sempre, muito grato, muito feliz por estar aqui com vocês outra vez e hoje, num momento mais que especial. Nós vamos falar sobre esse lançamento, sobre esse produto, sobre esse mais novo membro da família de produtos da Herbalife. Pessoal, agradecer esse carinho, né? A Hora Saudável já virou um marco, eu não canso de repetir, cada Hora Saudável eu recebo esse feedback que vocês gostam, que vocês aproveitam, que as pessoas assistem. Então, toda a equipe da Herbalife do Brasil, eu falo da corporação, eu falo dos líderes, eu falo da comunidade da Herbalife do Brasil, nós juntos só podemos fazer mais e melhor para vocês. E dentro desse espírito, uau, como mais e melhor do que falar um pouco para você que é um cliente premium da Herbalife sobre o Shape Control, né? Esse produto que vai ajudar você que quer conquistar a sua melhor forma. E qual é a importância disso? A importância tanto do ponto de vista da autoestima, da autoimagem, mas como médico, como nutrólogo, eu vou falar muito da sua saúde. O que significa, o que você ganha em qualidade e quantidade de vida, você viver mais e melhor e reduzir principalmente a gordura na região visceral, na região ao redor da cintura. Então, papel, caneta, lápis, traga mais uma pessoa e vamos começar essa Hora Saudável histórica, onde a gente vai falar sobre Shape Control, mas principalmente sobre composição corporal, sobre gordura corporal, sobre obesidade e como que o estilo de vida saudável e ativo junto com uma linha de produtos premium, ajuda você a conquistar a sua melhor forma. Então, o Shape Control é um produto com vários benefícios, baseado em ciência, baseado em estudos clínicos, ele tem ingredientes naturais, baseados em ciência, os ingredientes são certificados. Eu vou falar para você sobre o Morosil, encontrado no extrato da laranja moro, eu vou falar sobre o cromo, que é importantíssimo para a saúde do metabolismo da glicose, do controle da insulina, eu vou explicar como que isso age e principalmente a que público se destina. Então, tudo isso nessa apresentação especial, Hora Saudável sobre o Shape Control. Muito feliz com a sua presença e que você vai ajudar a gente compartilhar tanta informação. E para começar a falar sobre isso, eu gostaria de introduzir dizendo que o mundo nunca precisou tanto de boa nutrição. Quando eu falo mundo, eu falo do planeta Terra. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos mais pessoas sofrendo, adoecendo e até morrendo por excesso de gordura corporal do que pessoas sofrendo, adoecendo e morrendo por falta de alimentos. Isso nunca tinha acontecido em toda a história, em toda a trajetória da humanidade. E aqui no Brasil não é diferente. Os dados mais recentes já falam que de cada 10 brasileiros, 6 têm excesso de gordura corporal, 6 têm sobrepeso e desses 2 de cada 10, 20% dos brasileiros com obesidade clínica, quer dizer, com índice de massa corporal acima de 30. E essas pessoas procuram soluções. Desde aquelas soluções baseadas em ciência, com evidência científica, até soluções enfocadas no pensamento mágico, que a gente chama de medidas extremas, desesperadoras. E é importante, nessa Hora Saudável, quando a gente for falar do Shape Control, explicar a diferença entre perder peso e emagrecer. Você já se fez essa pergunta? Perder peso, pessoal, é simplesmente diminuir aqueles números que aparecem na balança. Quando você sobe na sua balança e os números estão diminuindo, você está perdendo peso. Mas obesidade, por conceito, é excesso de gordura corporal. Então, emagrecer é reduzir a gordura corporal.
você pode perder peso às custas de água, às custas de músculo, diminui os números da balança e não melhora em nada a sua saúde. Agora, quando você reduz gordura corporal, principalmente essa gordura depositada ao redor da cintura, você está colocando a sua saúde, saúde física e também saúde mental no próximo nível. Então, quando a gente fala da diferença entre perder peso e emagrecer, reduzir gordura, a gente está falando de composição corporal. O nosso corpo, o nosso organismo, ele é formado por água, por microelementos, mas ele é formado basicamente de massa de gordura e massa muscular. Quando você aumenta a sua massa muscular e reduz a sua massa gordurosa, né, a sua porcentagem de gordura corporal, você desinflama o seu organismo, você melhora as suas medidas, mas principalmente você coloca a sua saúde num próximo nível. Você reduz o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes, pedra na vesícula, infiltração gordurosa do fígado, doenças como depressão, alteração na memória, doenças ortopédicas, só para citar alguma. Então, composição corporal é o novo paradigma. Quando a gente fala em composição corporal, aqui nessa Hora Saudável é importante dizer que é muito mais importante reduzir a gordura do organismo do que reduzir aqueles números na balança. Acho que isso ficou bem claro. E agora falando de gordura, para a gente entender como que o Shape Control vai mudar os nossos resultados, como que isso vai mudar as nossas medidas, como isso vai mudar a nossa saúde, é muito importante entender que o corpo só tem duas maneiras de aumentar o tecido adiposo, o tecido gorduroso. As nossas células gordurosas, elas podem aumentar de número e de tamanho. Quando elas aumentam de tamanho, nós chamamos hipertrofia. E quando elas aumentam em número, nós chamamos hiperplasia. Hiperplasia, aumentar de número, é muito mais perigoso. Por quê? Porque depois que esse número de células gordurosas aumentam, você não consegue mais voltar para aquele número inicial. Então, quais são os momentos de risco de hiperplasia, de aumentar o número? Quando final da gravidez, primeiro ano de vida, adolescência e sempre que você ganha muito peso, quando você dobra o seu sobrepeso, é como se esgotasse a capacidade do adipócito aumentar em tamanho e ele começa a aumentar em número. Mas aumentar em tamanho também é importante. E a gente vê que à medida que essas células de gordura vão crescendo, vão aumentando o conteúdo de gordura, as nossas medidas vão se alterando. E eu estou explicando isso para vocês porque daqui a pouco a gente vai entender que o Shape Control da Herbalife, ele atua exatamente dificultando que as células de gordura aumentem de tamanho e também dificultando que elas se reproduzam, que elas aumentem em número, né? Então, o Shape Control é uma combinação de dois ingredientes. O Shape Control, ele é testado e aprovado com dois ingredientes, o extrato da laranja moro e o picolinato de cromo. O extrato da laranja moro, a gente vai falar que essa laranja moro, também conhecida como laranja vermelha ou laranja de sangue, não sei se vocês já ouviram essa expressão, ela tem esse nome porque quando você corta, ela tem uma coloração vermelha. E essa cor vermelha, ela não é por acaso. Essa cor vermelha é simplesmente a prova que ela é muito rica em fitonutrientes, antioxidantes, anticianinas, flavonoides, vitamina C, ou seja, vários componentes que estão presentes nesse extrato da laranja moro. E o que a Herbalife utiliza para fazer o Shape Control, a gente chama de Morosil, que é o extrato da laranja moro,
certificado e obtido por uma parceira super consagrada na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, que é a Galena. Qual é o diferencial do Morosil, obtido da laranja Moro? Esse Morosil ele é certificado porque ele é obtido de laranjas colhidas na Itália, na região do monte do vulcão Etna, né? E essa, por características vulcânicas do solo, é a laranja comprovadamente com mais quantidade desses fitonutrientes, desses compostos bioativos, que são, em última análise, aquilo que fazem a diferença. Então, atenção, você que é um cliente premium, que vai tomar o Shape Control da Herbalife pela primeira vez, você tem que saber que o diferencial do Shape Control da Herbalife é o Morosil, que é obtido de laranjas com certificado de procedência e com o estado da arte da extração e da obtenção desses nutrientes que eu vou explicar. E o picolinato de cromo, pessoal, é muito interessante porque o cromo participa ativamente do metabolismo da glicose e da insulina. A gente sabe que para a glicose entrar na célula, precisa de insulina. E quando existe uma resistência à insulina, precisa uma quantidade muito grande de insulina para a célula poder utilizar essa glicose. Então, quem tem resistência à insulina tem o pâncreas trabalhando muito, tem uma concentração alta de insulina e, finalmente, quando ela atua na glicose, o que acontece? Insulina alta, a glicose baixa rápido e a pessoa tem uma compulsão alimentar, tem um pico de fome. Olha só, para todo esse mecanismo acontecer, é importante a presença desse elemento químico, o cromo. E o cromo, ele está presente nos alimentos. O alimento na mamãe natureza que mais tem cromo é o germe de trigo. Depois, pimenta verde. São alimentos que não fazem parte do nosso dia a dia e muitas vezes está em deficiência no nosso organismo. Então, estudos, comprovação clínica, quando a gente suplementa com o cromo, com o picolinato de cromo, melhora o metabolismo da glicose, melhora a sensibilidade da insulina e atua nesse quadro de compulsão alimentar, nesse quadro de ataques de cumilança, que a gente chama de picos de fome. Agora, o mais interessante, vocês podem notar como eu estou motivado para falar sobre isso. Os dois ingredientes, eles se complementam e um potencializa a ação do outro. É como se 1 mais 1 fosse mais que 2. Por quê? Porque o que promove a resistência à insulina, a principal causa de resistência à insulina é exatamente a gordura visceral, é o depósito de gordura. Então, quando o Morosil do Shape Control reduz a gordura visceral, como eu vou explicar que ele faz, melhora a sensibilidade da insulina. Com o cromo, esse metabolismo fica estável, harmonizado e você vai ter melhores níveis de glicose no sangue, você vai ter níveis mais baixos de insulina, menos ataque de fome, menos vontade de comer doce e, no final do dia, redução de peso às custas de redução de gordura corporal. Então, eu imagino que vocês, me escutando explicar esses mecanismos, já dá uma vontade muito grande de começar hoje mesmo a tomar o Shape Control, né? E esse Morosil, né, que eu quero explicar para vocês, certificado, extraído, parceria da Herbalife com essa indústria, com essa irmã da indústria consagrada que é a Galena, esse Morosil tem a segurança, tem a procedência e a eficácia comprovada, né? E, como eu vou mostrar para vocês, baseado em estudos clínicos. Então, eu já contei que ele é obtido da laranja Moro lá da Itália, né? Aqui no Brasil, em outros lugares também tem laranja Moro, mas não tem a mesma qualidade, a mesma quantidade desses compostos bioativos. Então, quando você usar
o Shape Control da Herbalife, que tem essa marca Morozil, que é produzido pela Galena, você sabe que você está usando o produto com a melhor procedência, da melhor qualidade, né? Então, essas substâncias que é obtida lá nesse solo vulcânico ao redor lá do Monte Etna, na Itália, ele é rico nessas substâncias, as anticianinas, o ácido ascórbico e o ácido hidroxicinâmico. Então, todos esses ingredientes atuam no adipócito, facilitando que esse adipócito queime o conteúdo de gordura, diminua o conteúdo de gordura que a gente chama de lipólise e dificultando que eles aumentem de tamanho, né? Então, a eficácia é comprovada, né? Esse mecanismo de ação, todas essas substâncias, esses compostos bioativos, eles podem ajudar a reduzir o estresse oxidativo, quer dizer, os radicais livres envelhecendo, destruindo e até adoecendo as células. Ele pode ajudar a diminuir a formação de novas células de gordura, pode ajudar a lipólise, a quebrar a gordura. Ele é clinicamente testado, né? Então não é eu acho, eu penso, existem estudos clínicos que garantem, que mostram, que comprovam, que deixam de uma maneira bem eficaz essa diminuição da gordura abdominal, das medidas da cintura, e esses ingredientes não estão ali por acaso, eles são clinicamente testados, né? Então, não é por acaso que a região visceral, a gordura abdominal, é o local mais perigoso de depositar gordura, e é exatamente aí que o Shape Control atua, por isso que ele tem essa grande eficácia, né? Então, para que isso aconteça, é importante já deixar claro desde aqui que isso não é um medicamento, que não é mágico, que é baseado em ciência, e é muito importante adotar o estilo de vida saudável e ativo. Então, você que já é cliente da Herbalife, você que já utiliza toda a família de produtos, agora você tem mais um que vai colocar os seus resultados no próximo nível. E o nome do jogo, o segredo do Shape Control é o uso contínuo, né? É usar um dia sim e o outro também, como eu gosto de falar, até os 120 anos. Então, os estudos clínicos mostram que se você usar todos os dias, né, o resultado vai aparecer. Não é um produto que você pode tomar um dia sim, um dia não, de vez em quando. O resultado, junto com o estilo de vida saudável, junto com a alimentação, junto com os outros suplementos, exercício, né, os estudos clínicos foram medidos de 3 a 6 meses e os resultados aparecem. Então, você já deve estar curioso, eu estou falando tanto desses estudos clínicos, né? Então, esse estudo clínico foi publicado, foi feito com o Morozil, que é o ingrediente que você vai encontrar no Shape Control da Herbalife. Como é que foi feito esse estudo, Dr. Natan? 98 indivíduos, né, que tinham sobrepeso de 20 a 65 anos tomavam uma cápsula, ou seja, 400 miligramas do Morozil, após o café da manhã diariamente. Eu quero que você anote esse após do café da manhã, porque daqui a pouquinho eu vou comentar quais são os momentos, quais são as oportunidades de uso, quais são as sugestões de uso, e eu vou reforçar que a gente deve usar de manhã, no máximo antes do almoço. Por quê? Porque foi quando o estudo clínico determinou os resultados. Esse estudo clínico ele foi verificado a primeira e a segunda verificação da cintura com 13, com 6 meses de uso contínuo, né? E essas pessoas, quase 100 pessoas, 98 indivíduos, eles tinham, além do suplemento do Morozil, uma dieta equilibrada, balanceada, e eles caminhavam 3 vezes por semana. Eu fico muito confortável para falar para vocês que se você tem um nível de atividade física ainda maior do que caminhar 3 vezes por semana, e se você já faz uso da família de produtos da Herbalife, se você já toma o shake, se você já toma o Nutrev, se você já usa as fibras, as bebidas funcionais, se você já usa a linha de suplementos, multivitaminas,
o Herbalife Line, se você já toma o One Active, se você já usa os lanches saudáveis, o Beauty Booster, uau, seus resultados vão ser ainda mais impressionantes. Mas que resultados foram esses? Olha só, 13 e 6 meses, 98 indivíduos, eles tiveram uma redução de peso ao redor de 5%, a gente fala especificamente 4,2% é o que está publicado, quase 4 centímetros, né? 3,9 centímetros na região da cintura e 3,4 centímetros na região do quadril. Olha, em 6 meses, eu, por exemplo, que vou usar até os 120 anos, eu estou com uma expectativa de resultado contínuo e ainda maior. De novo, associado com alimentação equilibrada, associado com o uso correto de todos os produtos como recomendado no rótulo e um estilo de vida saudável, ativo, com exercício físico, controle do estresse, controle do sono. Então, como eu comentava com vocês, o local mais perigoso de acumular gordura no corpo é ao redor da cintura. Por quê? Porque essa gordura abdominal nos inflama. É esse ambiente inflamatório, pessoal, que geram as principais doenças crônicas não comunicantes. As doenças cardiovasculares, hipertensão, infarto, derrame, diabetes tipo 2, pedra na vesícula, doenças como alteração na memória, depressão, até alguns tipos de câncer, né? Então, lembrar como que essas células podem aumentar de tamanho e de número, e o Morosil junto com o cromo, de novo, os estudos clínicos que eu mostrei para vocês era só com Morosil. O Shape Control tem o Morosil, tem o picolinato de cromo e tem a filosofia de nutrição da Herbalife. Eu estou ansioso para escutar de vocês como que vai ser o seu resultado. Eu já ouvi falar que a Herbalife vai disponibilizar canais para você compartilhar o seu resultado nas redes sociais, e eu, como seu amigo, como médico, como uma pessoa que está interessada em promover saúde, estilo de vida, eu vou ficar de olho para conhecer esses resultados que eu já sei que serão impactantes, né? E você que é um cliente premium da Herbalife, você sabe que não é só estético. Eu estou falando de saúde. Quando você obtiver esses resultados, diminuir as medidas da cintura, você vai sentir a sua saúde ir para o próximo nível. Melhoras nos biomarcadores. O que são biomarcadores? É a pressão arterial, é o colesterol, é o triglicerídeo, são os níveis de glicose, a quantidade de gordura no fígado, tudo isso com estilo de vida saudável. Nós estamos falando de suplementos e não estamos falando de alimentos, né? E explicando essa questão da composição corporal, explicando essa questão do depósito de gordura, eu quero compartilhar com vocês um paradigma muito importante. Eu quero compartilhar com vocês um conhecimento que ainda tem muito médico, que ainda tem muito profissional da saúde, que tem ainda muita empresa que não divulga e que eu vou comentar aqui com vocês. Anota aí. Esse paradigma é: a fita métrica fala mais sobre a sua saúde e sobre o seu risco de ficar doente do que a balança. Se eu falar para vocês, pessoal, uma pessoa de 100 quilos, ela é gorda ou ela é magra? Depende. Ela pode ter 2 metros, ser um atleta, um jogador de basquete, ser uma pessoa atlética saudável, ou ela pode ter 1,60 m, ser sedentário e estar correndo um sério risco de ficar doente. Agora, se eu falar para vocês que uma pessoa tem 80, 90 ou 120 centímetros na cintura, você já tem uma ideia se essa pessoa tem um estilo de vida saudável, se ela tem um nível de atividade física, de consumo de proteína, ou se ela é uma pessoa sedentária com maus hábitos alimentares. Eu vou repetir a frase. A fita métrica fala mais da sua saúde, do risco de ficar doente, do que a balança. Então, tendo essa informação, é importante saber por que usar o Shape Control, porque ele vai ajudar exatamente a você criar um novo resultado de composição corporal. E quanto que eu devo ter de medida de cintura, Dr. Natan? A Organização Mundial da Saúde fala que sempre que um homem
tem mais do que 102 centímetros de medida de cintura e que uma mulher tem mais que 88 centímetros, ele e ela entram em risco de desenvolver doença cardiovascular. Uma maneira bem simples, bem prática de entender isso, ou de ficar mais fácil, é uma medida que eu falo muito no meu consultório, nos meus treinamentos, que é um conhecimento que a medida da cintura deve ser aproximadamente a metade da sua altura. A medida da sua cintura, aproximadamente a metade da sua altura. Se você tem 1,80 m, você deve ter não mais do que 90 centímetros de cintura. Todo mundo em casa, eu já estou vendo aqui na família Hora Saudável, todo mundo já está medindo a sua cintura, né? Então todo mundo já sabe mais ou menos qual é a sua altura. E é muito legal você saber o momento zero, né? Esse é um convite que eu quero fazer para você. Antes de tomar o seu primeiro Shape Control, meça a sua cintura, né? Tenha, vamos dizer, esse resultado documentado, mostra numa fita métrica quanto que está medindo a sua cintura e depois de alguns meses, de novo, pessoal, estilo de vida saudável, uso de todos os produtos, exercício, comenta com a gente o que você está observando de resultado, né? E para quem que é o Shape Control? O Shape Control é para você. Olha só, eu identifico 3 grupos, né? O primeiro grupo é aquela pessoa que a gente já está há muito tempo juntos na Hora Saudável, que já usa a família de produtos da Herbalife ou que está começando hoje a sua jornada no estilo de vida saudável, que está começando a melhorar o seu peso, a sua composição corporal, mas que junto com o shake, junto com o exercício, junto com todos os produtos, agora conta com o Shape Control para otimizar e potencializar os seus resultados. Esse é o primeiro grupo. Agora eu visualizo um segundo grupo, que são pessoas que não têm excesso de peso, não têm aumento de cintura, são pessoas que já praticam exercício, são usuários da linha 24 horas e que querem um novo resultado, querem aumentar ainda mais a sua massa muscular e diminuir o seu conteúdo de gordura. A gente fala, né, dar aquela trincada, acelerar o resultado, né? Agora, nesse período mais quente do ano, a gente tem mais facilidade de usar roupas mais leves, fazer exercícios ao ar livre e todo mundo quer ostentar de uma maneira assim positiva o seu resultado. Então esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo, como médico, eu vejo um grupo de muitas pessoas que está preocupado com a sua saúde, com o seu excesso de gordura, excesso de peso, com as complicações e que está cogitando se vai usar remédio para emagrecer ou não. Vocês sabem, né? Não é objetivo da Hora Saudável ficar falando desse ou daquele remédio, desse ou daquele tratamento, desse ou daquele procedimento cirúrgico, mas tem muita gente que se questiona, será que eu consigo obter meu resultado com alimento, sem usar medicamento? Isso é uma boa conversa que você pode ter com quem? Com o seu médico, com a sua nutricionista. Será que eu consigo chegar lá sem ter que usar remédios caríssimos, muitas vezes injetáveis? Será que eu consigo isso com estilo de vida? Se junto com o seu profissional da saúde, no seu caso, esse é um caminho, olha só, esse grupo pode optar pelos resultados baseados em ciência e resultados muito semelhantes ao obtido com esse tipo de medicamento, só que não tão caro, só que não com remédio e sim com alimentos. E, Dr. Nathan, eu conheço muita gente, talvez até na sua família, no seu círculo de amizades, pessoas que já utilizam remédio com orientação do seu profissional da saúde. Legal, esse grupo também pode usar o Shape Control junto com toda a família de produtos da Herbalife exatamente para potencializar a composição corporal. Aqui é um médico falando para vocês, muita gente que usa esse tipo de remédio emagrece, quer dizer, perde peso, mas perde gordura e perde músculo. Então, quando você adota um estilo de vida saudável que coloca proteína de alta qualidade em todas as refeições, promove estilo de vida
com exercício, com gerenciamento de estresse e com o Shape Control, você otimiza a preservação da massa muscular e facilita a redução de gordura. E dentro desse terceiro grupo, a terceira parte de pessoas são aquelas que já usaram remédio para emagrecer, por algum motivo vão parar e não querem voltar ao peso que tinham antes. Olha que oportuno, né? Junto com o seu profissional da saúde, você usou esse tipo de medicação, chegou no seu resultado e eu quero que você fique saudável e feliz até os 120 anos. Parou de usar o remédio, entra para família da filosofia de nutrição da Herbalife, uso correto de todos os produtos, alimentação variada, colorida, exercício físico de força, de resistência e você vai conseguir manter esse resultado. Então olha só, para quem é o Shape Control? Eu acho que eu consegui, dentro desses três grupos e dentro desses subgrupos, incluir praticamente todo mundo, né? Então, pessoal, qual é o momento de consumo? Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção que o estudo clínico foi feito usando o Morosil. E aqui nós estamos usando o Shape Control, que é o Morosil mais o picolinato de cromo, o estudo clínico no café da manhã. Por que de manhã? Porque imagina assim, ó, que antes da hora do almoço, você deveria ter ingerido mais da metade de todas as calorias que você consome nas 24 horas. Não seria produtivo você tomar o Shape Control na hora do jantar e depois ir dormir e ficar a noite inteira ele sem ter onde atuar, né? Então, se você usa de manhã, eu identifico três momentos, né? Três oportunidades já dentro da nossa filosofia de nutrição. Você pode usar com o shot da imunidade, né? Logo que acorda, ainda em jejum, água, Herbal Concentrate, o Fiber Imune, a glutamina. Esse é um momento muito interessante para usar o Shape Control. Você está cuidando da saúde do intestino, você está cuidando da sua imunidade e você está planejando esse dia vivendo um estilo de vida saudável. Outro momento é no café da manhã. Por exemplo, faz 19 anos que o meu café da manhã se chama Shake, né? Há 19 anos, toda manhã começa a minha primeira refeição. Eu já usei o meu shot da imunidade lá em jejum, mas eu quebro o meu jejum com um shake corretamente preparado, né? Esse é o meu café da manhã equilibrado, proteico, rico em macro e micronutrientes, uma excelente combinação de macro e micronutrientes, por isso que eu chamo meu café da manhã de Sua Excelência, o Shake. Esse é um momento muito interessante para você criar o hábito, todos os dias, usar o Shape Control. Então, eu já falei do shot da imunidade, eu já falei junto com o seu café da manhã, que no meu caso, e eu tenho certeza que no caso de você que está assistindo essa Hora Saudável, também é o shake. E a terceira oportunidade, às vezes as pessoas que não tomam o café da manhã, ou que não tomam shake, que não tomam o shot da imunidade, mas você pode ainda usar o Shape Control antes do almoço, né? Então, se o almoço é essa primeira refeição que vai ser a sua quantidade de ingestão de calorias mais importante, usando o Shape Control com os seus ingredientes, né? O Morosil, obtido do extrato da laranja moro, o picolinato de cromo, né? Que atua na química, no metabolismo da insulina e da glicose, prevenindo ataques de cumilança, é uma grande oportunidade. E não custa repetir o nome do jogo, o segredo do sucesso desse suplemento, do Shape Control, é o uso diário, contínuo, com disciplina, dia sim e no outro também. Então, pessoal, infelizmente essa Hora Saudável está chegando ao fim e é a hora que eu escuto aqui no meu estúdio, porque realmente foi muita informação, mas é hora de você colocar tudo isso em prática.
E quando qualquer pessoa perguntar quais são os benefícios, né? O que eu ganho, o que eu vou sentir na minha saúde física, emocional, quando eu incluir o Shape Control na minha família de produtos da Herbalife, quando eu incluir o Shape Control na minha família de estilo de vida saudável e ativo, eu lembro assim de memória 5 benefícios, né? Então, em primeiro lugar, não esquecer de falar que ele contribui para a manutenção dos níveis de insulina, do metabolismo da glicose no sangue, e quando isso está equilibrado, evita, protege contra os picos de fome, a compulsão alimentar, aqueles ataques de cumilança, como a gente fala, né? Favorece o metabolismo da gordura, ele ajuda a queima da gordura, a lipólise. Então, diminuindo gordura, diminuindo os ataques de cumilança, a compulsão alimentar, ele atua positivamente no peso corporal. Lembra o estudo clínico, né? Quase 5% de redução de peso. Ele auxilia principalmente a redução da gordura, aquela que é perigosa, aquela que inflama, aquela que está depositada ao redor da cintura, a gordura visceral, e ele potencializa os seus resultados. O que é isso, Dr. Natan? Você já se cuida, você já se ama, você já usa uma linha completa de produtos, você se alimenta bem, você faz exercício físico. Agora, com o Shape Control da Herbalife, você vai ter um resultado ainda mais potente, mais eficaz e com a mesma segurança de sempre, né? Então, uma cápsula por dia, todos os dias, todos esses 5 benefícios. Pessoal, é um momento importante, né? É uma grande soma. Eu não canso de dizer que o mundo nunca precisou tanto de boa nutrição. As pessoas estão procurando um resultado, estão procurando passar para o próximo nível. Continue fazendo tudo que você já faz e agora uma cápsula do Shape Control por dia, todos os dias, e comente aqui com a gente os seus resultados. Muita gente precisa saber disso. Eu vou me esforçar ao máximo através dos canais oficiais da Herbalife. Vai vir muita informação. Toda a equipe da corporação, da liderança da Herbalife vai preparar materiais incríveis, didáticos, práticos sobre todo esse conhecimento, mas o mais importante é você ter o seu resultado, as pessoas notarem e vocês ajudarem a compartilhar essa boa notícia. A Herbalife promove esse estilo de vida saudável. Isso é uma mudança na sociedade, na comunidade, e a gente está transformando esse mundo num lugar cada vez mais saudável. Obrigado pelo carinho, quero ver vocês com os melhores resultados e nos vemos na próxima Hora Saudável.